13 de julho, a gente ainda está sob a influência da lua cheia, né, em Capricórnio. Esse final de semana a lua passou ali por Aquário, né? Amanhã a lua entra em Peixes. E a lua em Peixes, né, a lua no signo de água, traz uma sensibilidade muito grande. E a lua faz uma oposição, né, com aquele Marte que está em Virgem, né? Então tem uma grande, pode ter um problema relacionado ali ao Marte muito crítico, né, e a Lua com muita sensibilidade, mas também tem o viés, né, existe uma certa atração, né, porque a Lua representa o feminino e Marte o masculino, então também pode ter esse lado positivo da atração entre esses signos ou entre essas forças, né. O sonho e a divagação, né, a lua em peixes, e a vida muito prática, muito metódica, né, muito, falei crítica, né, mas também muito tecnológica do Marte ali em Virgem. E aí essa lua, ela vai formar uma lua minguante em Áries, né, ali na quinta-feira de 17. Então, nesse processo, né, nessa transição, a Lua ainda vai passar ali na terça-feira, a Lua forma um trígono ali com o Sol em Câncer, então a terça-feira é um dia muito positivo emocionalmente, de muita sensibilidade também, e muito bom para quem trabalha cuidando dos outros, né? O Câncer, essa vontade de cuidar dos outros, né? A habilidade de cuidar dos outros, e o Peixes, a capacidade de entender, né, de se colocar no lugar dos outros. Então, terça-feira é um dia bastante positivo para esse contato, né, mais da sensibilidade, da emoção. Aí entre a terça e a quarta, a Lua vai entrar em Áries, aí vai passar naquela conjunção Saturno, né, Netuno. E a Lua em Áries, ela é sempre mais impulsiva, né, mais nervosa, mais ansiosa, então esses são os pontos de atenção aí, né, ter cuidado com a impulsividade, com a agressividade, né, ser muito ansioso, né, não ter muita paciência, né, então cuidado com isso. Então na quarta, a Lua vai passar ali, né, sobre a conjunção, aí depois forma uma quadratura com Júpiter, né, que está em Câncer, antes de formar a Lua minguante, né, em Áries, a Lua em Áries faz uma quadratura com Júpiter em Câncer, então cuidado com os excessos, né, o excesso de iniciativa, o excesso de nervosismo, né, e o excesso de cumilança, né, o Júpiter em Câncer, né, o excesso de se entregar ali, né, ao excesso de comida, de bebida e tudo mais, né. E aí na quinta-feira, como eu disse, a Lua faz a quadratura com o Sol, né, que é a Lua minguante. Então essa Lua minguante em Áries, né, vai minguar o quê, né? Então vão minguar a ansiedade, o nervosismo, né, a impaciência, porque não vou falar para vocês minguar a coragem, a iniciativa, né, o pioneirismo, né, essas coisas não podem minguar, né, o que tem que minguar é né, o que excede isso, que é, como eu disse para vocês, é o nervosismo, né, a ansiedade. Então uma lua que a gente vai refletir sobre a nossa capacidade também de liderança, né. E tem dois pontos, né, que faz uma conexão com essa lua minguante, que são bastante importantes naquilo que a gente imagina, principalmente relacionado à nossa confiança e nossa autoestima, né? Por que eu falo isso? Porque Netuno já está retrógrado há alguns dias, né? Mas Saturno entrou essa semana em retrogradação.
Então Saturno ali no comecinho de Áries, né, vai fazer um movimento, né, retrógrado para voltar para Peixes, né. Esse retorno para Peixes é uma nova oportunidade, né, dessa conexão, né, de expectativa e realidade. Então, por exemplo, eu comecei um projeto, né, mas ele está baseado no quê? Eu estou fazendo isso por quê? Né? Isso vai me tornar, eu vou ficar contente no final? Isso vai suprir as minhas necessidades, né, emocionais? Então, essas questões elas deviam ter sido solucionadas lá quando, né, Saturno ficou ali, vai e volta ali em Peixes, né? Agora, uma nova oportunidade para você revisar o plano, revisar o sonho, né, a expectativa. E esse Saturno retrógrado em Áries também, ele também tem um viés, né? Se você, por exemplo, começou um projeto com esse Saturno, né, eu falei bastante disso, né? A importância desse Saturno entrando em Áries. Saturno começa uma jornada, né, de 29 anos. Daqui 29 anos, Saturno vai fazer essa entrada novamente em Áries. Então, é como se a gente estivesse começando algo muito grande, né, um projeto, né, de 29 anos. E se a gente começou despreparado, né, esse Saturno retrógrado tende a nos provar. Falar assim, ó, você é corajoso mesmo? Você é realmente capaz de ser, né, pioneiro, de ser de saber de liderar, de saber começar, né? Você realmente é forte o bastante para aguentar o tranco, né? Então, isso eu acho que casa diretamente aí com essa lua minguante em Áries, né? Nesses testes a gente pode ficar ansioso, ficar agressivo, ficar impaciente, né? Então, nesses testes isso pode mexer com a gente dessa forma. E outra coisa é que essa semana, semana que vai começar, Mercúrio fica retrógrado, vai ficar retrógrado no dia 18 ali, na sexta-feira. Né? Então Mercúrio fica retrógrado em Leão, né? Então Mercúrio rege a mente, né? A forma com que a gente pensa. Então agora a gente tende a estar pensando no nosso valor pessoal, né? Quanto a gente vale, se eu sou ou não sou capaz de realizar algo. É lógico, a gente também pode ver pelo viés da autoestima, se a gente está bem vestido, se a nossa aparência é boa, né? Então tudo isso pode ficar ali ruminando na nossa mente, né? Então são essas três linhas, né? Então a gente tem Saturno retrógrado em Áries, né? Um teste na sua autoconfiança. Lua minguante em Áries, também um teste na sua autoconfiança, né? E o Mercúrio retrógrado em Leão, um teste na sua autoconfiança, na sua autoestima, né? Na sua na forma que você pensa, né? Sobre as suas capacidades. Então, faço esse alerta aqui, né? Cuidado com esses questionamentos, né? Com essas dúvidas sobre o seu próprio valor, né? E sobre a sua capacidade, né? De levar adiante esse projeto que você começou aí com esse Saturno em Áries. Então, essa é a dica principal de hoje. E aí eu só queria pedir para vocês, né, analisar se de repente nada disso pode ser importante para você, porque você está vivendo um processo de uma forma tão natural que essas coisas não vão chegar a você, né? Mas fiquem atentos aí, né? Depois essa lua, essa lua que, né, forma ali a lua minguante na quinta-feira, ela entra, né, ali entre quinta e sexta-feira entra em Touro, né? Então a sexta, sábado,
Lua em Touro, então a Lua fica, né, exaltada em Touro, então é um momento para a gente, lógico, lidar com o material, né, da vida, né, e também aproveitar para curtir, né, os prazeres da vida, aí, comer, beber, né, principalmente porque essa Lua ali passando, né, por Touro, ela vai fazer um sextil ali para o Sol em Câncer, então vai aumentar essa necessidade nossa sobre segurança, né? Segurança material, Touro, segurança emocional, Câncer, né? E também a nossa necessidade aí de aproveitar a vida, né? Comer, beber, e fazer aí o que alegra os nossos sentidos, né? Então acho que de forma geral é isso, né? Um aviso sobre, né, talvez essa baixa autoestima que possa aparecer, né? Principalmente por causa daquele Marte em Virgem ali que é muito crítico, então a gente já está um pouco crítico, né? Então Marte está no signo de Mercúrio, né? Virgem, e Mercúrio está retrógrado em Leão, né? Então eu acho que esse Marte pode acabar sendo também um motivador aí de dúvidas, né? Então, não tente superar as suas dúvidas, principalmente as dúvidas sobre o seu próprio valor, né? E aí entra eu queria contar uma historinha para vocês aqui, falando principalmente sobre essa questão de alto valor, né? Sobre autoestima, né? É, eu acho que eu posso acrescentar alguma coisa, né, com essa história. Por que eu resolvi contar essa história, né? Porque eu recebi um comentário no YouTube, eu pego esse vídeo aqui, posto, né, nas minhas redes sociais, né? Instagram e Facebook não permite um vídeo muito longo, então tem um pedacinho lá do vídeo. TikTok é, permite que eu poste o vídeo todo e ainda distribui bastante, né? Mas inicialmente eu comecei a postar, né, ali comecei na pandemia, postava no YouTube só. E as capas, né, no Instagram e Facebook. E aí, então eu ainda posto no YouTube, e inclusive está aumentando lá o meu número de seguidores, mas não é mais o foco. O foco é o TikTok, que mostra meu vídeo por inteiro e distribui mais. Mas eu postei lá no YouTube, e aí recebi um comentário, né? Um comentário bem pejorativo, né? Que eu não respondi, né? Porque eu achei que não merecia nem resposta. Mas a pessoa, ela começa da seguinte forma, né? Por que que ela falou? Por que que ela fez esse comentário, né? Porque semana passada eu falei que é uma lua em Capricórnio, né? E eu questionei se as instituições, se o governo seria capaz de trazer segurança, né? Lembrando que estamos falando de uma nação de Câncer, né? Então o foco é se sentir seguro, né? Então eu fiz essa brincadeira ali. E aí a pessoa fez o seguinte comentário, né? Então ela descreveu: você é pobre de direita, né? Reclamando das instituições, né? Do governo, vá de retro, né? Então ela fez esse comentário, né? E como eu disse, para mim, uma pessoa que faz um comentário desse, né? Não merece nem resposta, mas eu acho que ela foi um pouco, um pouco medrosa, né? Porque assim, a minha condição financeira não dá para ver pelo vídeo, mas a, a minha cor de pele dá, né? Então eu acho que na verdade ele quis falar assim, esse preto, né? Ou esse negro de direita. Acho que essa é a pergunta que ela queria fazer, mas não teve coragem. Então eu queria explicar para vocês, né, quem que é o Edmar, né, e o que o Edmar está fazendo aqui, porque eu também fico meio preso, né, nessa questão política,
Às vezes eu quero falar um pouco mais, eu quero, né, explicar um pouco mais, mas eu sei que as pessoas podem me julgar por isso ou por aquilo, né? Então, eu, quando era jovem, né, era de esquerda, né? Eu tinha uma referência muito grande do meu avô, que era comunista, né? Eu era de esquerda, né? E cresci, me formei como homem, né? E vivi várias experiências. Poderia dizer ali, né? Uma dica aqui para vocês, né? Leiam o livro A Revolução dos Bichos, né? De Thomas More, para vocês entenderem o que é esquerda, né? Mas vamos deixar o livro para depois. Então eu acreditava que a renda precisava ser distribuída, precisava ser independente, né, do momento, da forma, tudo mais. Mas eu fui crescendo, né, como indivíduo e fui percebendo que né, que não é bem assim, né? Existe a necessidade de ter uma valorização do trabalho pessoal, do esforço pessoal. Inclusive eu já citei isso algumas vezes aqui, né? Para mim, essa polarização é só uma forma do mal entendimento do pó, né? Dos dois signos, Aquário e Leão, né? Então, Aquário é né, a divisão, o compartilhamento, né? E Leão, a valorização do indivíduo, né? Ou seja, se o indivíduo se esforça, né, né? Ele merece respeito, ele merece consideração, ele tem valor. Então, para mim, essa polarização é esse par, né, de ideias, de conceitos, de signos mal desenvolvido, né? E eu sei que isso é um grande problema, porque eu explico aqui para vocês, eu falo muitas vezes, né? Olha, Áries é impulsivo, mas Libra, né, tem mais paciência, uma coisa complementa a outra, né? Então, se a gente quisesse realmente realizar essa era de Aquário, a gente tem que, né, saber anexar Leão, a gente tem que saber anexar, né, o que significa, né, o signo de Leão. Então, eu consigo entender a esquerda, eu consigo entender a direita, né? No seu, sim, no seu cerne, né? Naquilo que realmente define cada ideia, né? Eu, por ser teosófico, né? Teósofo e ser espiritualista, eu penso sempre que o melhor caminho é o caminho do meio, né? A integração dessas duas necessidades, né? Mas infelizmente não existe política, né, ou governo de centro no Brasil, a não ser, né, os piores representantes, né, porque são aqueles que aceitam fazer conluio com aquele, fazer conluio com esse e tal, e ficam no centro não por uma convicção de que o centro é o melhor, mas ficam no centro para poder se relacionar com ambos os lados, né, e usar dessa possibilidade. Então, eu gostaria muito de chegar aqui para vocês e falar, eu sou de centro e o meu candidato, né, o meu partido é tal, né? Mas não é possível, infelizmente, no Brasil. O único partido que tentou seguir esse caminho de social-democracia, né, e de centro se corrompeu totalmente, né, que é o PSDB. Então, né, eu confesso para vocês que eu errei bastante no governo do Bolsonaro, né, julgando palavras, julgando atitudes, mas eram atitudes pequenas, né, que chamavam muita atenção, mas que não mudavam a condição da nossa economia, que não mudavam a condição da nossa vida prática, né.
coisa que acontece de uma forma muito pior, né, coisas que acontecem de uma forma muito pior com o governo atual, né. Tenho vários exemplos para dar, mas não vou gastar meu tempo aqui com isso. E eu queria contar uma historinha para vocês, só para vocês entenderem, né, de que matéria é feito o Edmar. Então, quando eu tinha ali 14 anos, eu passei um colégio técnico, né? Você podia fazer o colegial, né, e o curso técnico ao mesmo tempo, né? Então, eu fui estudar à noite, porque eu queria trabalhar de dia e ajudar meu pai. Meu pai, nessa época, estava ali tendo bastante dificuldade para trabalhar e tudo mais, eu queria ajudar em casa. E aí eu fui fazer eu passei, né, porque era um curso, um vestibular, um colégio estadual e difícil de passar, passei. Comecei a estudar e ali, aproximadamente na metade do primeiro ano, tive uma discussão com meu pai, né, e meu pai falou, ó, você não falou que ia trabalhar? Você não foi estudar à noite para trabalhar? Aí eu saí bravo de casa, pisando duro, e falei, ó, vou arrumar um trabalho. E arrumei um senhor, uma família, né, que fazia doces, fazia cocada, fazia bala de coco, fazia doces ali e contratava alguns garotos ali para vender, né, em alguns pontos aí da cidade. E aí eu fui, né, trabalhar com esse cara, trabalhei aproximadamente um ano com ele, depois fiz outros trabalhos, e teve um momento, né, teve um tempo que eu fiquei num ponto, né, onde eu dividia ali, convivia ali com outras pessoas, um vendedor de sorvete, e um rapaz, né, um garoto branco que vendia, que, na verdade, que pedia dinheiro no farol. Então a gente convivia ali, às vezes dividia um lanche, dividia alguma coisa, e esse rapaz, ele conviveu ali cerca de 3, 4 meses comigo, e aí, como eu disse, trabalhei, né, como ajudante, serraria, outras coisas, uma fábrica de filtro, onde trabalhava um primo, um grande amigo meu, e a gente trabalhava junto ali, até chegar no terceiro ano do colégio técnico, onde eu consegui uma vaga de estágio, né. E aí, no primeiro dia, né, que eu fui trabalhar no estágio, ali contente ali, né, que eu ia começar a trabalhar como estagiário de desenhista técnico, no primeiro dia, peguei o ônibus, né, e aí, aquele rapaz que pedia dinheiro no farol, né, ele entrou no ônibus com mais um cara, os dois loucos, né, de droga, e começaram a assaltar as pessoas, né. Quando eles chegaram em mim, eu falei pra ele, ó, você não lembra quem eu sou? Ficamos juntos lá, né, convivemos juntos ali no ponto tal, né, e aí demorou alguns segundos ali pra ele me reconhecer, mas ele reconheceu, aí ele falou, não vamos, esse aqui deixa quieto, né, não vamos assaltar esse aqui não. Eu confesso pra vocês que eu hoje, né, eu acho que eu deveria ter tomado alguma atitude para proteger as pessoas, né, mas era meu primeiro dia de trabalho, eu estava ali ansioso para começar a trabalhar, aceitei aquela condição, desci do ônibus e fui para o meu trabalho. E esse fato sempre, na minha vida, sempre, né, pareceu como aquela questão, né, as duas portas, né, o caminho estreito e o caminho largo, né, o caminho do trabalho, o caminho assim, não falar perdição, mas o caminho ali do crime ali, né. Então, na minha vida eu sempre imaginei dessa forma. Mas hoje, né, mais velho, eu acho que vai além, né, vai além porque eu nunca precisei do Estado e eu nunca, na minha vida, olhei para o que as outras pessoas tinham, né.
nunca, sempre movi minha vida pela minha vontade, né? Aquilo que eu quero, eu vou atrás, aquilo que eu gosto, eu vou atrás, eu sei o que eu quero, né? E eu luto pelo que eu quero, né? É, e essa minha vontade está totalmente separada da vontade dos outros. Se alguém falar para mim e dizer que, por exemplo, essa camiseta não gosta dessa camiseta, né? Ou não gosta do quadro que tem ali atrás, ou de qualquer outra coisa, para mim tanto fez como tanto faz, porque é o que me é o que me faz feliz, é o que me dá conforto, né? E a mesma coisa quando eu penso no sentido da, né? Eu também não me preocupo em nada com o que os outros têm. Nunca baseei minha vida para eu preciso ter o carro que o cara tem, o emprego que o cara tem. Nunca baseei minha vida dessa forma. E sou feliz do jeito que eu sou, com as coisas que eu tenho, né? Com o que eu faço, com o que eu trabalho. E eu só estou dividindo isso aqui com vocês, né? Para mostrar de que matéria o Edmar é feito, né? O Edmar trabalhou, né, mais de quase 30 anos, né, tem o seu caminho profissional, mas tudo foi baseado na persistência, foi baseado na vontade. Quando alguém duvida do meu trabalho, isso é só, na verdade, é só um pozinho de pirim-pirim para que eu seja 2 vezes mais devotado, 2 vezes mais responsável, 2 vezes mais perseverante, né? Então, às vezes eu até posso levar alguma coisa na esportiva, né? Até ser questionado, né? Quando eu sou questionado, eu vou mostrar, né? O que eu sou capaz, né? Não para vencer uma luta, para responder esse comentário, para não, mas porque o meu pensamento sobre autoestima e sobre autoconfiança está baseado, né, na minha conexão com a divindade dentro de mim. Né? Então, se existe algo realmente de valor dentro de mim, o que está externo é só reflexo. Né? O interno é o que é onde está o principal valor. Né? E também não estou falando isso aqui para vocês para parecer mais bonito, mais interessante ou mais qualquer outra coisa. Só estou tentando mostrar para vocês, né, que se você é de direita, se você é de esquerda, se você acredita em astrologia ou não, né, eu só estou aqui entregando, né, assim como eu entrego no meu trabalho, na minha família, com os meus amigos, eu estou entregando, né, entregando o meu melhor, né, e espero que o mundo, né, entregue de volta. Então, é isso que, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou aqui falando com vocês, tentando passar algumas dicas aí. Mas quem sou eu para passar dica, né? Cada um tem a sua vida aí, cada um é senhor da sua vontade, né? Da sua, da sua, inclusive consciência, né? Ó, esse cara tá falando aí, não tem nada a ver. Mas tudo bem, eu só estou entregando aquilo que eu posso fazer de melhor aqui. Até meus funcionários, né? Eles falam, pô, Edmar, você faz aquilo lá, você faz aquele vídeo lá tal. Você tá ganhando dinheiro com isso? Eu falei, não tô. É pro futuro aquilo lá. Eu falo para eles. Aquilo lá é uma poupança pro futuro. Porque eu tô com 48 anos, acredito que quando eu tiver com 65, 70, eu não vou querer mais fazer as mesmas coisas que eu faço hoje. Então, aí eu pretendo sentar numa mesa, escutar as pessoas, né, e poder talvez dar um conselho, né, quem sabe. É isso que eu espero fazer e sentar
na beira de um lago, pescar e poder dar um bom conselho. Eu acho que é isso que eu estou começando a fazer agora, né? E espero que você curta isso que eu estou fazendo, né? Eu não peço, mas se você gosta do que eu faço aqui, curte, compartilha. Obrigado por gastar seu tempo aqui me escutando. Um abraço. Tchau.